Bom, pessoal, dando continuidade aqui, nós vamos falar então sobre atividades, que vai falar sobre mapa de anamorfose, que é a questão de mãos à obra, e atividades, que vai falar sobre a questão 1 e 3, o tipo de atividade aqui. Vamos ver quais são essas atividades que nós temos aqui. Nós temos aqui então o mapa de anamorfose, nós já fizemos atividades sobre isso. O mapa de anamorfose é aqueles mapas que tem distorções, né? A gente vê o mapa que ele é, às vezes, mais ampliado em determinadas regiões e mais reduzido em outras, devido ao quê? Devido às condições do país, né, ou da região que nós estamos falando. Se um fenômeno acontece em grande escala, né, em grande quantidade, a tendência é que o mapa se expanda. Agora, se a ocorrência é em menor quantidade, a tendência é que ele retrai, ele fica enxuto. Então é isso que nós vamos falar aqui no mapa de anamorfose, tá? A questão da distorção de um determinado evento. Então nós temos aqui essa atividade que é mãos à obra. Nós vamos fazer essas 3 etapas aqui, vamos ver quais são. Primeira etapa aqui, nós vamos ter que visitar a página, né, o mapa do carbono, e buscar anamorfoses geográficas interativas, né, explorando os diversos temas e dados na escala mundial, disponíveis nos diversos idiomas. Você poderá optar pela navegação em língua portuguesa, alterando o idioma na porção superior esquerda da página. Então você teria que visitar o site, né, que é o site aqui do mapa do carbono, né? E aí o mapa básico é esse aqui, esse plano esférico. A gente observa que ele está da forma normal, né? Se a gente for alterar ele, né, no caso aqui, buscar aqui, ó, a seguinte questão, né? A segunda aqui. Escolha então a anamorfose geográfica, que retrata a quantidade de emissão de carbono, identifique os 5 primeiros países do ranking, né? As informações são mostradas na porção direita da página, clicando nos países desejados. Então você teria que interagir com esse mapa aqui. Então, aí perceber quais são os 5 países que são no ranking, né, que emitem mais carbono. Então nós vamos ver aqui quais são esses países aqui. Então, o primeiro aqui, a gente pode observar aqui, ó, que os 5 maiores são, em primeiro lugar, China, com mais de 9 milhões de emissões toneladas, né, de carbono. É o mais poluidor do mundo. O segundo, nós temos então os Estados Unidos, está aqui, com mais de 5 milhões. Em terceiro lugar, nós vamos ter aqui a Índia. Em quarto lugar, nós vamos ter a Rússia. Aqui, ó, a gente vê que os países eles estão modificados, estão distorcidos, né, da relação que eles estavam aqui inicialmente. E em quinto lugar nós vamos ter o Japão, que também é um grande poluidor. Olha só o Japão como é que ficou aqui, ele era bem pequenininho aqui, ó, uma faixazinha pequenininha, como é que ele ficou ampliado aqui, devido à sua emissão. Ok? Na segunda etapa, né, está pedindo aqui também para comparar então a anamorfose geográfica, que retrata a quantidade de reserva de carbono em cada país. Então nós vamos ver então os países que têm mais reserva, os 5 maiores países com reserva. Então voltando no mapa, nós vamos ter aqui primeiramente, esse é o mapa aqui das reservas, ó, reservas de carbono. Você teria que clicar aqui em cima, ó, você ia ver então esses países aqui com reserva. E para a gente saber quais são os 5 maiores, né, países com reserva, a gente vê que eles estão distorcidos aqui, ó. Em primeiro lugar, nós vamos ter então os Estados Unidos com as maiores reservas de carbono do mundo, ok? Em segundo lugar, nós vamos ter aqui a Venezuela. Olha só como é que a Venezuela ficou distorcidíssimo, né? É o que mais, segundo país com mais reservas de carbono do mundo. Em terceiro lugar, nós vamos ter então a Rússia. Em quarto lugar, nós vamos ter aqui o Canadá, bem aqui em cima, em cinza. E em quinto lugar, nós vamos ter então a China como os 5 países com maiores quantidades de reservas de carbono do planeta. Ok? A gente percebe aqui, ó, que China está entre os 5, tanto na emissão quanto também nas reservas. Estados Unidos aparece também nesses 2 rankings, né? E a Rússia também aparece aqui. Ok? Então esses 3 países aí são destaques aí, tanto quanto a emissão, quanto também a reserva de carbono.
A etapa 3 está pedindo o seguinte, é para comparar as anamorfoses dos rankings elaborados, né, desses dois rankings aqui. Nós vamos comparar isso que que eu acabei de falar para vocês aqui agora e falar então um pouquinho sobre isso. Então o que a gente pode perceber? Que geralmente os países que são maiores emissores também são os maiores que possuem as maiores reservas, né? Com exceção da Venezuela aqui do Japão, não aparece nos rankings aqui dobrado, mas a maioria dos países que mais emitem são os que mais têm reservas também, né? Eles utilizam muito dessa questão do carbono, ok? Continuando aqui então, nós vamos para essa atividade aqui, 1 até 3, e vai dizer o seguinte. Primeiro, quais são as vantagens de retratar fenômeno geográfico por meio das anamorfoses? Então, qual que é a vantagem de verificar, então, fazer aquele mapa distorcido, né? Porque as transformações, elas são proporcionais, né, aos países. Por quê? Essas transformações permitem a gente ver melhor o comportamento de determinado fenômeno, né? Um fenômeno, ou ele é ampliado, como eu disse lá no começo do vídeo, ou ele é diminuído. Se o país ele fica muito inchado, significa que ali a ocorrência é muito grande. Agora, se ele fica muito reduzido, significa que ali a ocorrência é muito pequena. Então a gente consegue perceber de forma mais visual, mais clara, né, essas transformações aí, ok? A 2. Qual é a participação do continente africano na anamorfose geográfica que retrata as emissões de carbono no mundo? A gente pode perceber lá que o continente africano ele é um dos maiores do planeta. Só que o mapa de anamorfose, a superfície dele apresenta-se reduzida. Então, ou seja, quando a gente muda a anamorfose, a gente faz as emissões lá do carbono, né, a gente vê que o continente africano ele fica todo retraído, ele fica todo com a superfície reduzida. Por que isso acontece? Porque as taxas de lá, né, não registram taxas elevadas de emissão de carbono comparado a outras regiões do planeta. É um dos continentes do planeta que menos emite carbono, né? Por quê? Porque eles são mais conscientes? Não, né? Por causa do nível de pobreza do continente como um todo, ok? E justamente por isso. Questão número 3. De acordo com o texto, quais são os impactos provocados pelas mudanças climáticas? Por que a diretora do Departamento de Mudanças Climáticas da Universidade Inglesa afirma que reduzir as emissões poderá ser uma janela para o futuro? Então, ou seja, nós temos aí duas perguntas, né? Quais são os impactos provocados pelas mudanças climáticas? Mudanças diversas, né? A gente pode amplificar os impactos, né? Como furacões, chuvas fortes, elevação do mar, condições oceânicas mais quentes, favorecendo então a ocorrência de tempestades. Então, ou seja, muda totalmente então, os impactos aí mudam então totalmente as condições climáticas do planeta, né? Mais furacões, mais chuvas fortes, níveis do mar mais elevados, condições oceânicas quentes favorecem então grandes tempestades. A gente vê muita ocorrência de tempestade aí porque o mar está mais aquecido, né? Isso aí acontece. Agora a pergunta é a seguinte: por que a diretora do Departamento de Mudanças Climáticas da Universidade Inglesa afirma que reduzir as emissões poderá ser uma janela para o futuro? Ora, simples, né? Essa redução aí ela deve limitar então os impactos, né, das mudanças climáticas no futuro. Isso aí é a longo prazo, né, não vai ser de um dia para o outro. Mas futuramente, se a gente for reduzindo gradativamente, essas mudanças climáticas no futuro podem ser melhoradas, né, podem ser reduzidas. Ok? Então é isso. Pessoal, até a próxima aula então.